Nada poderá nos separar do amor de Al-Hulhin, que está em Yahushua, Mashiach, Mehushihai, nosso Salvador amado. Este é o título do nosso encontro, o tema que queremos divulgar nesta oportunidade através deste canal, convidando você ainda para abrir comigo as Escrituras em Romanos capítulo 8, a partir do verso 35. Quem nos separará do amor de Yahushua? Tribulação, angústia, ou perseguição, a fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Yahushua que está em Yahushua, Mashiach, Mehushihai, nosso Morior, nosso Rei. Com este tema nós queremos abrir este encontro, sabedores de que a superioridade de Yahushua sempre nos levará a pastos verdejantes, conforme o Salmo 23 nos garante que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-me faz, ou deitar nos faz em vez dos pastos, né? Ao contrário daqueles que confiam excessivamente nos homens. Yarmim, capítulo 17:5, maldito o homem que confia no homem. Será como o arbusto, né? Ou tamargueira no deserto. Vamos ver aqui, capítulo 17 de Yarmim, traduzido aí para o profeta Jeremias. A diferença está justamente na maneira como nos comportamos, né? Maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração de Yahushua. Entregamos esta reunião nas tuas mãos, majestade. Nas tuas mãos, o Espírito da verdade. É um ensino tão sério, tão profundo para a nossa edificação, exclusivamente para a tua glória. Joga por terra tudo que não provém de ti. Cubra-nos com o teu sangue, porque tu sabes que esta mensagem é muito importante. Dá-nos a proteção do sangue de Yahushua, para que não haja nenhum tipo de interferência contrária. Eu aguardo para a tua glória. Aminal. Então, maldito é o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, aparta o seu coração do Altíssimo, né? A interferência humana não pode impedir nossa íntima comunhão com o Altíssimo mediante o nosso Salvador pelo seu Espírito. Muitos já ouviram esta verdade, mas não se dão conta da gravidade desse gesto. Já ouviram falar que nada pode nos impedir, nada pode interferir, que devemos preservar a nossa comunhão com o Altíssimo, acima de tudo e de todos, mas, infelizmente, muitos não se dão conta da gravidade desse gesto e vão tocando a vida, né? A sua moda. Se conseguirmos atingir esta compreensão plena, só então poderemos dizer que somos verdadeiramente livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é assim que está escrito?
Evangelho lá de Yohanan, capítulo 8, versículo 32 e 36. Não basta dizer que somos livres, mas essa liberdade precisa fluir através de nós. As pessoas dependem excessivamente umas das outras. Isso é classificado como subserviência. E sentem-se sufocadas pela ideia dos outros. Quando Yahushua disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, essa opressão ela pode ter origem maligna, mas também opressão do homem, que tenta impor as suas ideias em um regime, muitas vezes, de escravidão. Exemplos nós temos tido aí até através da política mesmo, quando o nosso presidente agora censura o comportamento de Cuba, né? Que fica com 70% do salário dos médicos. É uma verdadeira demonstração de regime análogo à escravidão, né? Bom, mas esse assunto da política estamos apenas rapidamente comentando aqui. Vamos prosseguir. E as pessoas dependem exclusivamente ou excessivamente umas das outras, não exclusivamente, mas excessivamente, né? Umas das outras. E são sufocadas pelas suas ideias. O versículo 39 do capítulo 8 que nós lemos, que traz o tema deste encontro maravilhoso, nos ensina, nos orienta em como proceder. Nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Yahuwah que está em Yahushua, Mashiach, o nosso Morriu, o nosso rei. Nada. Nenhuma pessoa, por mais querida que seja, pode interferir nesse relacionamento nosso com o Altíssimo, que é sagrado. Ainda dentro do mesmo contexto, as Escrituras registram: a ninguém conhecemos segundo a carne, está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. O emissário Shaul, pelo seu aprendizado, a sua dependência pelo Espírito da verdade, nos dá esta belíssima página de ensino incomparável, que a ninguém conhecemos segundo a carne. É impossível. Se vivemos no Espírito, andemos pelo Espírito. Você não pode permitir que a interferência humana, carnal, interfira na sua comunhão. A nossa comunhão com o Yahuwah é sagrada. A intensidade do nosso amor para com os nossos irmãos, os nossos entes queridos, não pode estragar nossa festa que é promovida pelo Espírito. 1 Coríntios 3,16. Entre os muitos que tomaram partido ao lado de Paulo, emissário Shaul, e de Apolo, nós aprendemos aqui mais uma lição incomparável. Quando o emissário Shaul, o apóstolo Paulo, pergunta: quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Né? 1 Coríntios capítulo 3, vamos ver aqui? É isso mesmo? 1 Coríntios capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Yahushua. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Shaul, o Paulo, e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que Yahuwah deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas
e ao Hulhin deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas e ao Hulhin que dá o crescimento. Havia entre eles, portanto, essa preferência. Isso aconteceu também entre os discípulos, né? Os discípulos disputavam entre si quem era o maior entre eles. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 46, é isso mesmo? Vamos ler lá? Lucas capítulo 9, os discípulos estavam disputando para ver quem era o maior. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Yahushua, vendo o pensamento dos seus corações, porque ele é o próprio Eu Sou, sabe todas as coisas, tomou o menino e pô-lo junto a si e disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse será grande. E ainda o versículo 49 a 50, e respondendo Yahu Hanan disse: mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. E Yahushua lhe disse: não proibais, pois quem não é contra nós, é por nós. Muitos desses indivíduos que dizem ter saído do sistema, ou desigrejados, tornaram-se escravos de costumes da lei e não são livres de verdade em Yahushua. Bom, mas ainda é tempo de corrigir esta falha espiritual e pararmos de vez de ascensão do homem, mais do que a Yahushua. Estamos aqui hoje nesta reunião, dia 18 do mês 11, 2018, falando aqui através desta gravação. Eu sei que muitos vão ter a oportunidade de ver e ouvir, mas a reunião propriamente dita, até agora ninguém se prontificou em chamá-los. E para mim não importa se tem uma pessoa, 2, 3, 4, 1 milhão, se tiver uma, a alegria, a festa é a mesma, porque nós não estamos aqui dando destaque para o homem, querendo agradar as pessoas. Estamos aqui, né, dependência do Espírito da Verdade, fazemos a sua obra. Somos justificados pelas nossas palavras. Então devemos fazer hoje a nossa declaração de nos sujeitarmos a Yahushua, exclusivamente a Ele. Não esse comportamento subserviente em que alguns vivem. Às vezes que o povo de El-Shorú se desviava, estava ligado à desobediência, pela palavra que era revelada. Recebi uma palavra fiel, verdadeira, pura, legitimamente inspirada. E quando deixavam de seguir, em obediência, pagavam alto preço. Custava caro, muito caro. Quando viviam mais dos seus próprios conselhos, atitude de obediência ao homem, né? Moisés sobe ao monte para trazer as tábuas da lei e logo aparece um aventureiro, né? Para achar que deviam construir um bezerro de ouro. Os maus conselhos, né? O Salmo 1 também nos ajuda a entender mais um pouco, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei de Yahu, na sua lei medita. Será como a árvore plantada junto à corrente de águas. Salmo 1. Vamos ver aqui? Salmo 1. Né? E quando nós
abrimos as Escrituras, lemos a palavra justamente para passar a todos esta visão correta de que o reino, a pregação da palavra, o mistério da pregação é a exposição da palavra, não eu, ou quem quer que seja. Bem-aventurado o homem que anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei de Al-Hul, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto a seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo que fizer prosperará, tá vendo? Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque Yahulim conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Dentro ainda deste quadro em que o povo de Oxoru vivia em desobediência, a palavra que era revelada, nós vemos lá também Lucas capítulo 16, versículo 29 a 31, que erradamente muitos chamam de parábola, mas não é uma parábola, é um fato verídico que aconteceu na época de Abraão. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Versículo 31. E para entendermos o 31, vamos ainda ao 30. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Tá vendo? Estabelecer a sua própria ideia, o que ele achava, o que ele pensava, o que talvez tinha copiado de outros. Porém, ele lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Esta é a palavra verdadeira. Esta é a palavra fiel. Devemos sim um respeito mútuo entre os irmãos e lideranças. Mas quando não são ministrações pelo Espírito, pode ser fatal. Quando estamos sendo orientados pelo Espírito da verdade, devemos observar. Devemos guardar com todo carinho. Guarda bem o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Falar do emissário Cafos, Pedro, né? Kefá. Muitos têm que, às vezes, escovar os dentes com sabão. Porque Pedro, na realidade, foi um exemplo notabilíssimo. Mas em Lucas capítulo 22, nós aprendemos uma lição. Por quê? Pedro, deixando de ouvir a palavra inspirada, deixando de ouvir o verdadeiro conselho que vinha da majestade, passou a olhar para si mesmo, né? Ele é advertido. Quando Yahushua disse para ele que o negaria e que tinha rogado por ele para que a sua fé não desfalecesse, veja a resposta que ele lhe deu. Estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas Yahushua disse: eu digo de Pedro, Cafos ou Kefá, como vocês queiram, não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Quer dizer, ouviu a palavra, a advertência, e aqui nós encontramos alguns motivos porque Pedro caiu nessa, né? Volto a dizer, para falar de Pedro, muitos têm que lavar a sua boca e escovar com sabão. Pedro negou, né? Um episódio da sua vida que foi transformado em bênção, né?
E um exemplo notabilíssimo para todos nós, a vida de Pedro. Mas esse percalço da sua vida serve também de registro, sem dúvida alguma, e aprendizado para todos nós. Mas os motivos por que Cafos Kefal Pedro negou a Yahushua, não deu ouvidos à voz da majestade, verdadeiramente. Assentou-se à roda dos escarnecedores, estava lá. A você um dos tais, tá? O texto. Teve a oportunidade de se arrepender e não o fez. Agora, o mais grave na vida de Cafos, e que o transformou realmente para o emissário, o apóstolo Pedro, está no versículo 32 do capítulo 22 de Lucas. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Tu, quando te converteres. E aí, muitos desses que dizem que são crentes, seguidores de Yahushua, desigrejados, saíram do sistema, ainda não se converteram verdadeiramente, não são livres. O foco deles é o que os outros dizem. É um verdadeiro subserviente, escravo, muitas vezes psitacista, né? Copiando só o que os outros falam. Não tem vida própria. Uma das exigências de um colégio bíblico que nós tivemos interno é que aquilo que eu pude aproveitar, que veio pelo Espírito, eu guardei, que não era dele, já foi embora há muito tempo. Uma das exigências era que o aluno, para ser aprovado, teve que ter hora a sós com o Altíssimo. Ele precisava, isso era uma marca do colégio, ele precisava ter sua vida própria, mas a maioria hoje não tem vida própria. A vida deles é subordinada ao que o outro diz. Aí você olha para o semblante do cara, desculpa a expressão cara, né? Porque irmão deveria ser mais inteligente, mais sábio. Você olha para o semblante do cara, aquela aparência de moribundo, sempre parece que está carregando um fardo, um pesado. Quando Yahushua disse, ó, ele já levou o nosso fardo, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Devemos sim ter um respeito mútuo entre os irmãos, até mesmo pelas lideranças, mas quando não são ministradas pelo Espírito da Verdade e passam a ser um comportamento subserviente, pode ser fatal. Ó Pai querido, entregamos esta palavra nas tuas mãos e para a tua glória, tudo aquilo que não provém de ti na nossa vida, arranca nesta hora. Tua palavra diz ainda que toda planta que o Pai Celestial, toda árvore que tu não plantaste, será arrancada. Ah, está escrito na tua palavra. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Capítulo 15, versículo 13. Matiti, Yahu, Menehu. Oh, majestade, arranca e que seja tudo para a tua glória. Aminal. Oh, maravilha!